A segunda semana do mês de junho marcou estreias na televisão brasileira, com o SBT apresentando a segunda remessa com dorama, novela mexicana e também Datena na Rede TV. Como que vem a audiência e repercussão? É o que você vai entender agora. Pois é, minha gente, a segunda semana aí de junho começou com grandes estreias e o foco estava todo não só no SBT, mas também em outros canais. Mas o SBT prometia, algumas mudanças na grade, mas nem tudo saiu como planejado. Alguns programas acabaram sendo adiados e isso gerou muita conversa por aí, tanto nas redes sociais quanto também entre o público, que acompanha de perto aí as novidades do canal. Vamos começar falando sobre do SBT, sobre do que era para ser o grande destaque da segunda-feira, dia 9 de junho. O canal havia anunciado com muita pompa a volta do icônico Aqui Agora, que seria comandado por Macedão da Chinelada e Dani Brandi. A expectativa estava muito alta, afinal, o Aqui Agora é um nome que traz nostalgia e uma carga emotiva para quem acompanhou a televisão nos anos 90, mas para surpresa de muitas pessoas, a estreia foi adiada. Isso mesmo, o jornal que prometia sacudir a programação não foi ao ar como planejado e o SBT teve que reorganizar sua grade às pressas. Em vez de lançar o Aqui Agora, o canal decidiu manter Felipe Macedo, que agora não está mais, e Dani Brandi no comando do Tá Na Hora. Essa decisão não foi exatamente bem recebida por todo mundo. O Tá Na Hora, que teoricamente é um programa jornalístico, passou assim por uma transformação que muita gente considerou forçada. O que aconteceu foi que o Felipe Macedo, o Macedão da Chinelada, que ele fica com um chinelo gigante nas mãos, característico por um humor ali meio ácido, meio louco, estava tentando transformar o jornal em algo mais próximo de um show assim de entretenimento, com direito à piada, a uma postura que descaracterizava a proposta original do formato. Essa mudança no Tá Na Hora gerou muita crítica, especialmente porque o jornal vai na faixa das 6 horas da noite, que é um horário em que o público espera uma coisa mais séria, com notícias e também informações relevantes. Então você tentar misturar humor com o jornalismo não foi uma tarefa fácil. Muita gente achou que o resultado ficou forçado e pouco natural. Nas redes sociais a repercussão foi imediata, com muita gente aí comentando que o Felipe Macedo estava mais interessado em ser um personagem cômico do que um apresentador jornalístico. Mas não foi só o Tá Na Hora que chamou a atenção da programação do SBT, não. Antes dele, o canal estreou uma nova faixa de programação às 16h45, com a sessão Dorama, que trouxe o título Meu Amor das Estrelas. Foi a primeira vez que o SBT exibiu um dorama e a expectativa era muito grande, afinal esse formato tem conquistado fãs no mundo todo. O programa foi ao ar, a série, a novela, o dorama, no horário estratégico, pensado para poder atrair um público mais jovem, que está acostumado a consumir esse tipo de conteúdo no stream. Logo depois da sessão Dorama, por volta das 5h41, um pouco assim antes, mais ou menos, do horário oficial, que era 15 para as 6, entrou no ar a novela mexicana Eternamente Apaixonados. Essa chegou com a promessa de conquistar o público que ama dramas latinos. Uma história envolvente e personagens carismáticos. A escolha de exibir uma novela mexicana nesse horário é muito estratégica, já que o SBT tem uma longa tradição de sucesso, com produções aí desse gênero. Mas nem tudo foram flores, nessas estreias do SBT. O dorama Meu Amor das Estrelas, que tinha tudo para ser um grande acerto, acabou recebendo muitas críticas por conta da dublagem. Muita gente nas redes sociais, especialmente no Twitter, comentou que a qualidade da dublagem deixou muito a desejar. Ao que parece, a equipe escolhida para o trabalho não conseguiu assim entregar uma dublagem à altura do que o público esperava. E isso acabou afastando parte do público ali, do telespectador, que estava curioso para poder conferir as novidades. As críticas à dublagem do dorama foram tão intensas que muitos fãs compararam o trabalho com dublagens amadoras encontradas aí em outras plataformas. Isso foi um ponto que gerou muita frustração, já que a
dublagem é um elemento crucial para a aceitação, para a consolidação, né, de produções estrangeiras que vêm para o Brasil. Alguns dos telespectadores até sugeriram que o SBT revisasse a escolha da equipe de dublagem para poder garantir uma experiência melhor nas próximas exibições. Por outro lado, a novela Eternamente Apaixonados teve uma recepção muito melhor. Muitas pessoas elogiaram, né, o início da história e conseguiu chamar a atenção e despertar o interesse do público. Diferentemente do dorama, que acabou dividindo muitas opiniões, a novela mexicana parece ter acertado, né, em cheio com uma narrativa que engajou o público desde o primeiro capítulo. Nas redes, muitos comentaram que a produção é muito promissora e tem potencial para poder se tornar um sucesso. Meu Amor das Estrelas surpreendeu muita gente na estreia. A novela coreana, exibida no fim de tarde, chegou com muita desconfiança do público e também, claro, da crítica, mas conseguiu elevar a audiência da emissora em um horário criticado desde a estreia do Tá Na Hora, na sua faixa de 15:05 até 5:40. O dorama aumentou os índices do SBT em 3%, quando comparado com as últimas 4 segundas anteriores em que o jornal era exibido, a trama conseguiu manter estabilidade do início ao fim na sua estreia, com um bom desempenho logo no seu primeiro minuto de exibição, registrando um pico de 3,6. A média geral foi de 3 pontos, com 6% dos televisores ligados na capital paulista sintonizados no SBT. Ainda assim, não houve mudança no cenário geral. O SBT se manteve na terceira posição em seus momentos de baixa. A novela ainda viu a sua audiência cair para 2,6, enquanto a Record seguia na frente, tranquilamente na vice-liderança, com o Cidade Alerta marcando 7,8 e a Band com o Brasil Gente marcando 3,3. Mesmo sem vencer, o dorama deu uma nova respirada, né, para o SBT Pastet, que nos últimos tempos enfrentava aí forte rejeição com o jornalismo. O dorama foi exibido no dia de frio em São Paulo, o que também colaborou para a sua subida geral de audiência na televisão aí aberta. Todas as televisões, todas as emissoras apresentaram aumentos em relação à média das últimas semanas. A Globo cresceu 5%, a Record 22%, a Band 18% e a Gazeta teve alta de 14%. Já o caso de Eternamente Apaixonados foi um desastre. A novela mexicana inédita, que entrou logo após, né, do dorama, não conseguiu manter o desempenho e afastou uma parcela muito grande de audiência. O folhetim registrou apenas 2,3 de média e teve 22% do público acumulado nas 4 segundas anteriores. O pior é que a novela não superou a Band em nenhum momento, o que fez o SBT despencar para a 4ª colocação no horário, além de ter alguns minutos em 5ª posição. Com a participação de apenas 4% dos domicílios, foi um dos piores desempenhos já registrados no SBT no final de tarde. Em seu melhor momento, às 5:40, Eternamente Apaixonados atingiu 2,8, mas às 6:08 a trama desabou para apenas 2 pontos, ficando atrás até da Cultura e da Gazeta e da Record News em alguns minutos. O estrago foi tão grande que a Band voltou a assumir a 3ª posição com facilidade no horário. Outro destaque do dia foi a estreia de Datena na Rede TV. O apresentador voltou ao canal depois de mais de 20 anos com o jornal Brasil do Povo. O programa conseguiu um feito importante, crescer 140% em relação à média das últimas 4 segundas anteriores. O crescimento foi expressivo, mas a posição continuou muito crítica. A Rede TV se manteve em 7º lugar, com um índice tão baixo que, por arredondamento, registrou 0 ponto de média no painel do Ibope. Na prática, o jornal marcou 0,4 de média e alcançou 0,6% dos televisores ligados entre 6 e 7h55. O melhor momento foi às 7h06, quando Datena alcançou 0,8 durante a participação de Sônia Abrão, mas às 6h02 o programa beirava o invisível, com apenas 0 pontos, ficando na última posição entre as 12 emissoras abertas que são medidas pelo Ibope em tempo real. Mesmo com o crescimento acima da média, o jornal não conseguiu alcançar aí o topo dos canais secundários. Ficou atrás até, gente, da TV Aparecida, que teve 0,3, e da TV Cultura, com 0,4 em 5º lugar. Depois veio a Gazeta, com 0,5 ponto.
A Rede TV ficou em uma liga própria de baixa audiência. Isso mostra a dificuldade que o canal enfrenta para poder se posicionar como um canal relevante no panorama atual da TV aberta. Eu não sei por que essas emissoras pagam o Ibope, porque não marca nada. Eu sei que o Ibope, né, que a medição ali em tempo real é importante, né, porque para que o canal possa saber, né, quantas pessoas estão ali assistindo determinados jornais, porque mesmo que 0.3, 0.4 seja muito baixo, ainda são pessoas assistindo. Claro que em São Paulo, né, já que a quantidade ali de domicílios é muito gigantesca, né, mas ainda é muito baixa em comparação com o Record, com o Globo, com o SBT, mas 0.8 para a Rede TV, por exemplo, é um número muito bom, é melhor do que marcar 0, mas pro Datena, né, que na Band marcava às vezes 4, 5 com o Brasil Gente, é realmente aí, né, uma audiência muito pífia. O SBT, por conta dessas estreias, ficou em 4ª posição, com 2.3, porque afetou toda a programação no dia, foi um dia caótico. Até o SBT Brasil ficou mal. O canal teve o pior desempenho entre as grandes redes nacionais, preocupando essa nova gestão aí de Daniela Beirute. Meu Amor das Estrelas, né, que é o dorama, mostrou potencial e pode ser uma aposta acertada do SBT, mas Eternamente Apaixonados surgiu como um problema grave para a faixa horária. A escolha de uma novela com baixo apelo aqui no Brasil provou-se um erro estratégico. Datena, embora tenha dado um respiro à Rede TV, não mudou ali a realidade do canal. Com audiência muito, mas muito baixa, a emissora continua na retaguarda e distante aí dos principais concorrentes, até mesmo dos canais religiosos e também até educativos. A disputa pela tarde e também início da noite está mais acirrada do que nunca. A Globo segue, claro, imbatível, mas a Record tem crescido bastante aí com força, porque o público de São Paulo cansou de ser feito de besta. Essa é a real. O SBT mudou muito a sua programação ao longo do tempo. E agora o público de São Paulo, né, não se sente mais confiável de mudar de canal. Prefere ficar ali vendo, né, a Record. Por isso que não muda de canal. Se o SBT tivesse uma programação como a Globo tem, podia seguir o exemplo da Globo, uma programação ali fiel, mesmo que esteja dando, enfim, uma audiência ruim, manter, sabe, deixa no ar, durante um tempo, mas fica mudando, fica tirando. E as pessoas sabem que o SBT atualmente é um canal que tá, né, mudando pra caramba. Então ninguém vai, né, deixar de assistir a Record, ficar vendo, né, dorama, mesmo que, enfim, seja um tipo de conteúdo bem atrativo nas plataformas de streaming. Mas no final das contas, a televisão aberta segue disputada, mas a maioria das tentativas de renovação tem encontrado muito mais resistência do público do que adesão. E quem, claro, não inova com inteligência, corre sério risco de sumir da tela. Quando o assunto é audiência, os números contam uma história muito diferente. O dorama Meu Amor das Estrelas, mesmo com muitas críticas, daí também, claro que além das críticas teve comentários positivos, mas em relação à dublagem, teve uma audiência muito razoável. Claro que no segundo dia marcou um ponto e tal, mas enfim, pode se crescer durante o tempo. A novela também, Eternamente Apaixonados, enfim, isso mostra que apesar dos problemas, os formatos despertam curiosidade e tem, claro, um pequeno público fiel que está disposto a dar uma chance à novidade. Mas de forma geral, gente, o SBT não teve muito o que comemorar. As mudanças da programação não conquistaram o público como o canal esperava e os índices de audiência foram decepcionantes. O programa Tá Na Hora, com a Dani Brand e o Felipe Macedo no dia 9, que ia ser o Aqui Agora, mas aí desistiram, né? Não quiseram queimar o nome Aqui Agora, não conseguiu empolgar e até o SBT Brasil, né, do César Filho, marcou índices pífios, o que acendeu realmente um alerta vermelho no SBT. Então, gente, a situação está bem complicada nesses últimos dias para o SBT, não só para o SBT, mas para todas as emissoras, porque quando ficava frio, quando ficava aquele clima chuvoso, né, a audiência ficava legal, mas nem com isso deu uma aumentada na audiência do SBT. Na Rede TV, outra coisa que chamou a atenção, né, com a estreia do Brasil do Povo, do Rede TV News também, com a Amanda Klein,
né, surpreendeu muita gente, porque o canal que muitas vezes, até por mim aqui, foi criticado, né, por não ter muita estrutura, tirou, como se diz, o escorpião do bolso, porque eles investiram num cenário aí de qualidade para o programa do Datena, até para, enfim, para o Rede TV News. Muitos esperavam, né, que a emissora fosse optar por um cenário virtual, como eu também achei, né, que é comum eles fazerem isso, mas não, a decisão aí criou, enfim, eles criaram algo mais elaborado. O cenário aí do Brasil do Povo impressionou. Isso mostra que o canal aí está tentando, né, se reposicionar no mercado. Eu acho que é um bom momento para, enfim, para as emissoras de baixo aproveitarem a queda do SBT, enfim, o crescimento da Band, né, mesmo recebendo da igreja, e também é o dinheiro que eles recebem da igreja, né? Então o fato é que o programa do Datena chegou com força, chamou a atenção de muita gente. Na sequência também veio, como eu falei, o Rede TV News com uma nova versão, comandada só pela Amanda Klein. Esse jornal foi totalmente reformulado, né? É uma das grandes novidades agora que ele é apresentado direto da redação, como sempre fez, mas sem a bancada, a tradicional bancada. Essa mudança foi muito bem recebida, já que foge daquele modelo de convencional, né, de jornalismo, onde você tem ali os apresentadores, né, os jornalistas apresentando o jornal sentados, que muitas vezes parece rígido, datado. Essa decisão de apresentar o Rede TV News direto da redação, sem, enfim, a bancada, dá um ar mais dinâmico e moderno, né? A programação tradicionalmente com as bancadas, porque elas são usadas por conta do TP, que ajuda ali os jornalistas, né, a lerem as notícias, mas com a tecnologia digital é muito possível você fazer, né, adaptações criativas, né? E a Rede TV parece ter, enfim, acertado para essa realidade. Mas voltando ao SBT, onde Está na Hora continua sendo um assunto aí quente, o programa que já passou por vários apresentadores desde o início de 2024 parece estar em busca aí de uma identidade. O Felipe Macedo foi retirado da atração porque na segunda-feira ele forçou demais, né? Ele chegou assim à beira do ridículo, foi retirado, e na terça-feira já a Dani Brand apresentou o jornal sozinha e o jornal já foi assim de um jeito mais policialesco. Voltou ao formato que estava na sexta-feira, né? Eles quiseram, não sei o que eles quiseram fazer, afinal de contas, né? Eles testaram o Aqui e Agora ao vivo dentro do Aqui e Agora, dentro do Tá na Hora, não deu certo. Então eu acho que dizem informações aí que o Aqui e Agora nem vai sair do papel, ele nem vai estrear, mesmo que, enfim, tenham lançado chamadas e tudo. Esse programa talvez nem saia do ar, porque eles estão com muito medo, né, de queimar o formato. Se for trazer de volta, que seja ali um formato, enfim, interessante, mas pô, esse formato aí popularesco, com o cara transformando o jornal ali um show de stand-up, né, realmente não vai dar certo. Então o que aconteceu foi isso. O Tá na Hora segue com a Dani Brand até, né, enfim, Deus sabe. O Aqui e Agora não tem informação de quando vai ser lançado, é bem possível que nem saia do papel. E o Felipe Macedo deve ser aproveitado no SBT Notícias, né? Porque o cara veio de Curitiba para poder apresentar, enfim, esse formato em São Paulo, e não vai fazer. Então é bem possível que, para ele não ficar, enfim, sem ter o que fazer, sem ter o que comandar, o canal coloque ele para poder apresentar o SBT Notícias, né, aos sábados, que tem tido uma audiência aí mediana e bem interessante. E também relataram aí discussões que estavam tendo, desconfortos entre o Felipe Macedo e a Dani Brand, chamando ela de elitista, enfim, provocando que ela não era popularesca, enfim. Mas agora o que a gente tem de momento é isso. Mas a audiência do SBT da Start, com essas modificações, tá horrível, gente. E é bem possível que da próxima semana a gente tenha alterações. Por isso que eu falo, o SBT ultimamente, né, desde a coletiva de imprensa, quando foi anunciado, né, essas modificações, tem penado muito. E eu não me surpreenderia se na próxima semana aí a gente visse tudo voltando ao normal. Bom Dia e Companhia sendo cancelado, né, Aqui e Agora sendo cancelado, jornalísticos de volta na programação ali da manhã. Vamos aguardar para ver. Mas o SBT é uma bagunça, tem sido uma bagunça e vai se transformar ainda mais numa bagunça. Mas está dada a informação aí de que o SBT estreou Meu Amor das Estrelas, Eternamente Apaixonados, e essas novidades de princípio no momento não deram certo. Tá na Hora segue agora com a Dani Brand sozinha, e o Datena na Rede TV, que estreou o Seu Brasil do Povo
e não teve uma audiência muito boa também. Foi elogiado pela questão do cenário, mas né, a Rede TV continua no limbo, e também o Rede TV News, que estreou o novo formato, uma nova aposta, né, sem a bancada, com Amanda Klein. E a sua opinião sobre isso? Acha certo o SBT exibir doramas? Gostou de ter visto aí a Dani Brand agora sozinha, não tá na hora, sem ter o Felipe Macedo, né? Porque ele dizem algumas informações de bastidores que ele estava sendo chamado de Dudu inflado, né? Por ser uma cópia do Dudu Camargo, né? Que fazia o Primeiro Impacto de manhã, que ficava dançando, que nem um doido, enfim. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre essas modificações na programação do SBT? Deixa aqui embaixo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Você sabe, aqui no canal é TV e entretenimento sem filtro. Siga a gente no Instagram, hein? @BastidoresDMOFC. E também no Twitter, né? Que é o X. Valeu!